para os que me conhecem e não conhecem, né? Eu sou a Viviane Logula, eu sou gestora ambiental, atual presidente da ANAGE, Associação Nacional dos Gestores Ambientais, que tem a sede em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou presidente da associação que representa a ANAGE de São Paulo, que é a ANAGE Rio de Janeiro, a Associação dos Gestores Ambientais do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou membro do CONSEMAC, Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui do município do Rio de Janeiro. Também estou membro da comissão, esse é novo, Comissão de Sustentabilidade do CRC do Rio de Janeiro, e sou CEO da Roguier Empreendimentos, onde eu atuo como sócia e consultora em meio ambiente, lá na Roguier. Hoje eu tenho a satisfação de trazer o Marcos Lima, que é advogado, especializado em Direito Ambiental, com mestrado pela UERJ, é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB Rio de Janeiro e da União Brasileira de Advocacia Ambiental. Do setor público, ocupou os cargos de secretário de Meio Ambiente de Petrópolis, superintendente do INEA na região serrana e presidente do órgão. Durante o período de 2015 e 2018, representou o Estado do Rio de Janeiro no CONAMA, tendo participado de trabalhos em câmaras técnicas daquele colegiado. Atualmente presta serviços de consultoria jurídica ambiental e desenvolve um trabalho de ensino à distância em temas de direito e gestão ambiental. Eu quero já agradecer também ao meu grande amigo Guida, que foi ele que fez essa indicação para que eu pudesse conhecer o Marcos Lima, que faz esse importante trabalho também na gestão ambiental. E com esses últimos acontecimentos, essa temática veio bem a calhar e o convite a ele foi o melhor que nós tivemos até hoje em termos de informação, principalmente sobre esses problemas essa sombra que a gente vem enfrentando aí em relação ao CONAMA. Então, Guida, minha eterna gratidão, meu carinho, meu respeito por você. Marcos, nossa live terá sua palestra sobre o tema A importância do CONAMA na criação dos parâmetros ambientais, desmistificando a questão da revogação de resoluções. Quando chegarmos próximo ao final da transmissão, eu vou te sinalizando para que você vá já tomando ciência que o nosso tempo vai acabar e depois a gente abre um momento de esclarecimento de dúvidas ou de respostas a quem quiser fazer as suas manifestações. Então, a palavra é sua, mestre. Fique à vontade. Obrigado, Viviane. Obrigado pelo convite. Eu tenho sempre o prazer, quando a gente tem a oportunidade de dialogar com o pessoal desse setor, né? Você, no caso, aí representando uma profissão nova, né? Que é dos gestores ambientais. E eu tenho, assim, eu sou muito otimista com relação a como a ocupação desse espaço profissional, né, por gestores ambientais, engenheiros ambientais, né, que são profissões razoavelmente novas, como isso vai poder ajudar no trabalho de controle ambiental. Então, obrigado pelo convite. E obrigado ao Guida aí, não sei se ele está com a gente, pela apresentação. Eu queria pedir licença para você, Viviane, muito rapidamente, para fazer uma homenagem. Um colega nosso de INEA faleceu hoje, o Carlos Eduardo Strauss, conhecido como Cadu aí pelos colegas, abalou muito a gente. Ele já estava convivendo com um câncer aí de pâncreas, já tinha 2 anos, mas eu me lembro muito bem dele quando, logo no início, ele não quis de jeito nenhum ficar em casa cuidando da doença, ele preferiu continuar trabalhando e trabalhou até o início da pandemia. Eu sei que ele trabalhou direto, é um bravo guerreiro aí do meio ambiente, né, no meio de tantos outros que eu encontrei aí ao longo da minha trajetória no serviço público. Trabalhou, nos últimos anos, ele trabalhou com a parte de atendimento a emergências ambientais, ou seja, a gente pode dizer diretamente que o Cadu ajudou muito a minimizar muitos danos ao meio ambiente aí no nosso estado. Né? Então, queria só fazer essa homenagem aqui ao meu amigo, que agora já ultrapassou aí essa dimensão aqui e já está lá na outra. Provavelmente doido para trabalhar também. Enfim, dito isso,
E como você já me apresentou, Viviane, eu queria só complementando um pouco, né, sobre a minha participação, né, assim, eu acho que dentro desse tema, a minha participação no CONAMA, né, durante o tempo em que eu servi ao Estado do Rio de Janeiro, representando o governador naquele colegiado, né, e também representando o Estado na Associação Brasileira dos Órgãos Ambientais de Meio Ambiente, né, com os outros secretários de Meio Ambiente, eu pude aprender muito, né, pude acumular muito conhecimento, né, agregando ao que eu já tinha, e me sinto bem à vontade, bem tranquilo para participar desse evento e para compartilhar minhas experiências. Fui muito crítico do CONAMA na versão anterior, vamos dizer assim, mas continuo tendo algumas críticas. Agora, é importante que se diga que é uma instituição da maior importância para o controle ambiental no Brasil, né? E, recentemente, né, nós fomos, vamos dizer assim, motivados por alguns fatos recentes aí na mídia, que 2 resoluções, né, foram revogadas, né, ou foram mais do que 2, tiveram outras decisões, mas o que mais chamou a atenção aí foram, mais especificamente, a resolução CONAMA 303, que trata de restingas e mangue, né, e a revogação dessa resolução causou muito debate, muita polêmica na mídia. Naturalmente, a gente respeita muito e precisa muito, né, de ter uma mídia independente, né, um jornalismo independente funcionando. Então, isso é sempre muito importante. Mas, especificamente nesse caso, né, eu acho que algumas informações não muito bem embasadas, né, a gente vive um momento muito difícil, né, de polarização. Então, é muito comum, às vezes, no meio da paixão, algumas informações não serem, vamos dizer assim, 100% de acordo, né, com o contexto. E eu tenho feito particularmente um trabalho aí nas redes sociais de desmistificar, né, certas questões quando surgem, até porque eu tenho muitos alunos, tenho pessoas que me seguem e que continuam me perguntando, então eu me sinto, né, nesse papel e tento fazer isso da forma mais imparcial, né, e isso é o que eu queria colocar aqui logo de cara, mais imparcial, sem tomar nenhum lado, né. Infelizmente, hoje a gente convive com essa dificuldade, né. Eu não tomo nenhum lado, eu procuro fazer isso de forma bastante isenta, né. Então, já entrando no assunto, eu queria enaltecer, né, quer dizer, isso é praticamente de conhecimento geral, que a legislação ambiental brasileira ela é muito bem vista, né? Muita gente costuma dizer que a legislação ambiental brasileira é muito boa e realmente ela é muito completa, né? Mas também tem muitas interseções, muitos conflitos entre algumas leis, né? E isso é normal, né? Precisa ir sendo ajustado, mas a gente não pode deixar de enaltecer esse aspecto. Nós estamos falando aqui de uma legislação ambiental bastante madura, né? e complexa, mas completa, né? Também. O que a gente pode dizer sobre o controle ambiental, né? A gente tem, nessa tarefa, vamos dizer assim, da administração pública de proteger e controlar o meio ambiente, né, cumprindo com uma obrigação constitucional, né, do artigo 225 da Constituição, existem uns pilares, né, de instrumentos que permitem que o poder público exerça esse papel, né? Um deles, né, e isso está lá na Política Nacional do Meio Ambiente, que descreveu, né, introduziu alguns desses instrumentos na nossa legislação, lá em 1981. Um deles é a criação de normas e parâmetros ambientais, né? E não por acaso, esse é o primeiro que aparece lá no artigo 9º da Lei 6938, e que tem como competente para estabelecer justamente o CONAMA, né? Isso é muito importante que se diga. Então, embora a gente saiba que resoluções do CONAMA não têm força de lei, né, muitos juristas estão dizendo isso hoje, elas fazem uma parte muito importante desse sistema jurídico, né, que nos ajuda a controlar o meio ambiente, que embasa as ações do poder público.
Mas, como a gente tem muitas situações em que algumas leis, vamos dizer assim, extrapolam os seus objetivos, as suas competências, né? O próprio CONAMA, em alguns momentos, algumas resoluções também extrapolaram suas competências, isso acaba criando muita insegurança jurídica, né, no nosso país. E segurança jurídica, eu não preciso nem explicar muito, a gente vê hoje o que é insegurança jurídica. É você um dia acordar achando que pode levar seu filho para a escola e no outro dia, ou no mesmo dia, uma outra decisão derruba aquela decisão, que é aquela história da suspensão das suspensões, e ninguém nunca sabe exatamente como agir, né? Eu usei o exemplo agora das escolas e da pandemia, mas isso acontece também na área ambiental. E isso não pode ser bom, né? Isso com certeza não é bom. Não é bom sequer para o meio ambiente, né? Muitas vezes a gente entende que quem promove essas ações, e quem julga, enfim, o judiciário, tudo está sempre com interesse de fazer o melhor. Mas a insegurança jurídica, por si só, ela não é boa para o meio ambiente. Isso é importante que a gente tenha isso em mente. Então, se agora, por exemplo, o CONAMA foi lá e revogou suas resoluções, aí um juiz federal vai lá e desfaz aquilo que foi feito, sem nem entrar no mérito se deveria ou se não deveria ter revogado essas resoluções, já dá para a gente dizer claramente que essa situação ela não é boa, né? E ela precisa ser evitada. E para ser evitada, é importante que todo mundo saiba o papel, né, de cada instituição, né, e o papel das normas legais, né? Que a gente tem um sistema que tem leis, tem a Constituição, tem leis complementares, tem as leis, tem as resoluções, né, tem as portarias, e todos esses instrumentos, vamos dizer assim, jurídicos, eles têm um papel específico que não pode ser extrapolado. Tá? Então, a gente tem hoje, na área ambiental, né, na nossa Constituição, a Constituição é quem define as competências, né? Nós sabemos que hoje nós temos um modelo federativo cooperativo, né, aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88. Então, você tem a União, os estados e o Distrito Federal, e tem os municípios, né, todos, cada um com suas funções. Né? Quis o constituinte, o legislador constituinte, lá de 88, dividir essas competências de uma forma em que não fosse estanque, né, como é nos Estados Unidos. A gente vê nos Estados Unidos, hoje mesmo no noticiário, cada estado tem uma regra diferente para a eleição. Tem estado que tem pena de morte, outros não têm. Aqui no Brasil, e seguimos aqui um modelo alemão constitucional, né, existe o que a gente chama de um federalismo cooperativo, né? Isso é bom por um lado, mas por outro lado, ele é um pouco mais complicado de trabalhar, porque você pode ter interseções, né, de competências, e aí criando essas inseguranças jurídicas. Mas, enfim, o que a nossa Constituição diz sobre a competência para legislar em matéria ambiental? Lá no artigo 24 da Constituição, está dizendo que a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar sobre as questões de proteção do meio ambiente, né? Eu estou falando de forma resumida, tem o texto lá especificando exatamente temas sobre poluição, florestas, caça, pesca, enfim, né? Mas, de modo geral, ficou definido que a União e os estados legislam a questão ambiental, né? Mas como é que funciona isso? Quem chega primeiro é que faz a lei e tal, né? Tem uma regra para isso. E os parágrafos do artigo 24, eles vão explicar. E um deles diz: a União deve limitar-se a estabelecer normas gerais, cabendo aos estados e ao Distrito Federal atuar de forma suplementar, né, complementando, vamos dizer assim, aquela legislação. Isso, Viviane e pessoal que está assistindo a gente, isso é uma coisa que, em muitos momentos, na história aqui do direito ambiental, na criação de leis, isso não foi respeitado. É bom que se diga isso, né? E eu estou dizendo a minha opinião, mas tem alguns juristas que também entendem isso. O Código Florestal, por exemplo, é uma lei federal que deveria estar seguindo essa limitação, vamos dizer assim, de estabelecer normas gerais. Ele, quando fala de área de preservação permanente de faixa marginal de proteção de rio, por exemplo, ele estabelece metragens, né? Os rios de até 10 metros têm uma área de preservação permanente que se estende por 30 metros, os rios de 10 a 50 ou a 100
aí essa faixa já é de 100 metros, né? Enfim, é um nível de detalhe tal, né, sobre essa questão específica de área de preservação permanente, em que não sobrou nada para os estados legislarem, né? E fora isso, e eu também entendo isso, se existe um órgão técnico, né, um colegiado técnico, né, que eu acho bacana isso do ponto de vista da democracia, é um colegiado técnico que foi criado para estabelecer normas e parâmetros, né? No meu entendimento, quem deveria estar minuciando essas coisas seria o CONAMA, né? No caso do Código Florestal, não sobrou nada, porque a lei já fez a parte toda, assim como não sobrou nada para os estados. Então, a gente vê muitos questionamentos jurídicos hoje em dia e vê muitos estados questionarem a sua possibilidade de definir faixas marginais de proteção de rio, por exemplo, que sejam adequadas à realidade de cada estado. A gente vive num país como o Brasil, que tem variações geográficas, né, que são absurdas. A gente não pode imaginar que a mesma metragem de margem de rio que é usada na Amazônia, por exemplo, né, para proteger os rios, seja usado aqui na região sudeste, né, por exemplo. Então, no meu modo de ver, eu entendo que a Constituição ela mandou muito bem quando disse que a União deveria limitar-se a estabelecer normas gerais, mas a gente vê aí uma série de legislações federais, especialmente na área ambiental, que é o tema que eu conheço, que extrapolaram isso aí. Aí começa a criar essas confusões, né? Aí o CONAMA vai, que é um órgão técnico, e entra num detalhe técnico que, no meu ver, é exatamente o motivo pelo qual ele existe, e aí acontece de uma norma ser revogada porque o Código Florestal legislou em cima disso. Tá? Bom, para dar um exemplo, né, já que eu estou falando aqui, eu citei um exemplo de uma lei federal que, a meu ver, extrapola o seu poder, né? O CONAMA, em alguns momentos, também fez isso, e eu cito o exemplo da CONAMA 237, que acabou precisando ser criada para regular o licenciamento ambiental, né? Para quem conhece um pouquinho, sabe que o licenciamento ambiental entrou como um instrumento de Política Nacional do Meio Ambiente em 81, mas os estados já tinham licenciamento ambiental bem antes, né? Mas não tinha uma lei federal do licenciamento, como ainda não tem, né? E nós sabemos que isso está em debate, isso é outra polêmica, que está em debate lá em Brasília. Não tem. Mas a falta disso evitou que se tivesse licenciamento ambiental? É óbvio que não. Nós estamos fazendo licenciamento ambiental desde os anos 80, mesmo sem uma lei federal, né? Mas eu estava falando da resolução CONAMA 237. Então, a ausência de uma lei federal sobre os procedimentos do licenciamento, inclusive, né, dentro de um ambiente que também não existia uma definição de competência legal entre os estados, a União e os municípios para licenciamento, que isso só veio acontecer com a Lei Complementar 140, em 2011, o CONAMA, em 1997, fez uma resolução que definia competências para os estados, União e municípios. Quer dizer, uma coisa absurda. Um colegiado técnico porque, assim, a gente tem que entender, o CONAMA é um colegiado que não tem uma representatividade, vamos dizer assim, da população. Não tem, ali não é o poder legislativo legislando, né? Mas tudo bem, existe espaço para isso, mas não para definir quais são competências da União, do Estado, dos municípios. E, por incrível que pareça, diante da inexistência de uma lei federal que definisse essas competências, acabou valendo. Então, durante muito tempo, uma resolução do CONAMA definindo competências, distribuindo competências, que é uma atribuição restrita da Constituição, ficou valendo e foi aceita, mas isso para ocupar uma lacuna, né? Deixa eu fazer uma pergunta assim, em termos práticos. Ótimo. Né? Aproveita que eu dei uma... A gente entende, então, que eu entendo também dessa forma. Você tem a legislação que te aponta, por exemplo, um licenciamento ambiental, e você vai utilizar determinadas resoluções para poder fazer o seu licenciamento, porque é ela que vai te dar os parâmetros de como que você vai executar o seu processo. Seria mais ou menos isso. Isso, isso, pode falar. É bom deixar bem claro, né,
para não parecer que eu estou minimizando a importância das resoluções do CONAMA. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O CONAMA é um âmbito consultivo e deliberativo foi criado com a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente, no âmbito de sua competência, e estabelecer normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, por exemplo, nós temos normas que estabelecem limites de lançamento de poluentes atmosféricos no ar, que elas são da maior importância. É importante a gente dizer que eu comecei falando, né, dos pilares do controle ambiental, né, eu vou voltar aqui para responder a sua pergunta. Sem os parâmetros, não tem como fazer controle. Não existe um dano ao meio ambiental passível de uma punição se eu não sei qual é o parâmetro, né? Aí eu pergunto, qual é o percentual, quantos microgramas, né, de, por exemplo, nitrogênio ou algum outro, né, de benzeno, vamos dizer, para falar aqui de um elemento tóxico aqui, são aceitos, vamos dizer assim, na atmosfera, de forma que aquilo não constitua um dano ambiental, né? Qual é o limite que o empreendedor, que a indústria precisa se basear, né, para ela poder operar dentro de uns padrões que sejam suficientes para manter a qualidade e a saúde das pessoas, né? É o CONAMA que vai dizer isso. Não pode ser uma lei feita por deputados, né? Isso é uma questão técnica, né? O que é restinga? Quem vai dizer o que é restinga? Quais as características que definem o que é restinga? Quem vai dizer o que é estágio médio de sucessão de Mata Atlântica? Tem que ser os técnicos. E aí eu digo, aí tem que ser o CONAMA, né? Mas a lei federal tem que deixar o espaço para o CONAMA. O debate que está acontecendo, né, e os motivos pelos quais essas resoluções foram revogadas são exatamente porque, segundo, né, quem as revogou, o Código Florestal já disse o que é mangue e o que é restinga. E é verdade, né? Então, assim, vamos deixar bem claro o que é mito, o que é verdade e o que é mentira. Não dá para dizer que sem as resoluções do CONAMA sobre restinga e mangue, esses dois ecossistemas vão ficar sem proteção. Absolutamente errado. Eles vão continuar com a proteção do Código Florestal. O que eu estou defendendo aqui, né, e eu acho que eu estou trazendo aqui uma visão um pouco diferente, eu estou saindo um pouco do debate se deveria ou não deveria ter revogado a resolução CONAMA. Eu estou dizendo o seguinte: o Código Florestal errou primeiro, quando definiu, entrou no nível de detalhe. O Código, se fosse eu escrevendo aqui o artigo sobre áreas de preservação permanente, eu diria assim: são de preservação permanente os mangues, conforme definição técnica estabelecida pelo CONAMA. E aí o CONAMA ia fazer seu trabalho. Entendeu? O que eu acho que está acontecendo aqui é uma solução, é uma gambiarra, é uma solução, vamos dizer assim, à la brasileira, para resolver um problema que começou lá atrás, quando, no meu modo de ver, e de algumas pessoas que concordam comigo, o Código Florestal extrapolou, né? Mas tudo bem, o mangue e a restinga estão protegidos, como as margens de rio estão protegidas, né? Porque o Código Florestal fez isso. Eu só acho, né, que se fosse para arrumar a casa agora, né, eu diria, então vamos fazer o seguinte: senta todo mundo de novo no CONAMA, câmaras técnicas, e a gente precisa falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o CONAMA. Você, por favor, você me lembra aí antes de terminar, que eu preciso ter um tempinho para dizer que houve uma mudança significativa no CONAMA, para pior. Mas, para fechar essa questão, né, o certo, para a gente dividir as tarefas, quem deve fazer o quê, eu acho que seria isso. Olha, Código Florestal, as áreas de preservação permanente são as faixas marginais de rio, os topos de morro, os mangues, as restingas fixadoras enfim, eu às vezes atrapalho com os termos técnicos, mas o Código Florestal, seguindo o que a Constituição diz, ele deveria ter ficado restrito a normas gerais, não deveria ter especificado faixas, metragens de rio,
E isso deveria ter ficado ou para o CONAMA, naqueles aspectos que podem ser definidos, vamos dizer assim, para o Brasil como um todo, né, que não são todas as questões, ou para os estados, cada um definindo o que de mangue, o que de restinga que vai ser protegido dentro de cada estado. Porque as variações são muito grandes, né? A gente tem um questionamento aqui que você vai abordar o CONAMA logo mais, mas eu acho que já pode colocar em pauta. Podemos entrar, que eu não quero deixar de falar sobre isso. A Denise, ela é gestora ambiental, é nossa diretora na ANAGE do Rio de Janeiro. Ela está perguntando por que a representatividade dentro do CONAMA foi tão reduzida. Oi, Denise. Eu não sei dizer por quê, porque eu não estava lá, não tô na cabeça dos que fizeram isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, para ser assim, muito franco e transparente, tá? No tempo em que eu vivenciei o CONAMA, né, e participei, inclusive, de câmaras técnicas, a gente podia perceber que o excesso de votantes, né, era um dificultador, tá? Mas vamos lá, vamos deixar as coisas bem claras. Eu sou uma pessoa totalmente favorável à democracia. Eu acho assim, eu adorava participar do CONAMA. Eu acho que era um fórum de democracia participativa importantíssimo, né? Mas realmente tinham 109 entidades votantes, tá? Equilibradas, né, entre sociedade civil, entre governo, a representatividade dos estados, porque cada estado tinha um voto, né? Os setores da indústria, do comércio, mas, enfim, realmente, isso eu posso dizer, por experiência, né, que esse excesso prejudicava a produtividade do CONAMA, né? Eu acompanhei o desenvolvimento da última resolução que saiu sobre qualidade do ar, que foi no finalzinho de 2018, eu participei daquilo. A dificuldade que foram quase 13 anos para se aprovar uma norma que representava um ganho ambiental, ao contrário do que muita gente coloca, era um ganho ambiental, mas como não era todo aquele ganho, né, que alguns setores da sociedade civil defendiam, aquilo não era aprovado nunca. Então, assim, para mim, na prática, o que aconteceu? Ao longo desse tempo que esse impasse ficou prevalecendo e a resolução não foi criada, quem perdeu com isso foi a população, porque poderia estar respirando um ar melhor. Ah, mas não era o ar que a gente queria. Não, mas poderia ser um ar melhor. Então, enquanto não se tinha o ar que a gente queria, né, e eu não vou entrar no mérito, tem vários debates sobre isso, enquanto não se tinha o ar que a gente queria, a população ficou respirando o ar com base numa norma antiga que já poderia, a tecnologia, né, das indústrias já permitiria há muito tempo que tivesse sido melhor. Então, assim, voltando, né, existiam problemas, sim, no CONAMA, o regimento interno tinha várias questões que prejudicavam a sua produtividade, questões de pedido de vista, que você chegava lá depois de ter passado pelas câmaras técnicas e de tudo ser debatido tecnicamente, aí alguém chegava lá na hora de votar, aí pedia vista, aí aquilo levava mais 2 meses até voltar na próxima reunião, enfim. É importante que se faça essa análise e eu me sinto muito tranquilo para fazer, porque eu vivenciei isso aí e participei de câmara técnica. Então, precisava de uma mudança, tá? Eu até destaquei aqui, eu tô preparando um artigo, eu andei fazendo uma pesquisa, eu destaquei uma citação aqui do professor Paulo Bessa Antunes, que se eu achar que eu achei aqui que eu achei muito importante, válida e representa o meu pensamento, né? O professor Paulo Bessa Antunes é uma referência, então eu acho interessante aqui. Ele diz o seguinte, num texto no direitoambiental.com, que é um periódico muito bom de direito ambiental, que eu recomendo, está na internet. Ao longo de sua existência, e ele escreveu esse texto antes das mudanças, foi em 2019, mas foi antes das mudanças. Ele escreveu, ao longo de sua existência, uma enorme quantidade de resoluções foi produzida. E, de fato, em não poucas oportunidades, o CONAMA invadiu atribuições típicas do parlamento, havendo quem sustente equivocadamente que suas resoluções têm força de lei. Não tem. O que em nosso regime constitucional só ocorre com as medidas provisórias por tempo limitado. Todavia, apesar das críticas doutrinárias, fato é que, em raríssimas oportunidades, o judiciário anulou-as.
né? Dentro desse texto, não está nessa citação, mas o professor Paulo Bessa também demonstra o seu entendimento de que tinha realmente gente demais no CONAMA. Enfim, isso eu acho que poderia ser consertado de uma maneira menos drástica, como fizeram, né? Primeiro, antes até de falar da diminuição dos votantes no CONAMA, do plenário, pior de tudo, foram as câmaras técnicas. Existiam, se eu não me engano, eu posso estar errado aqui por uma ou outra, 9 câmaras técnicas, né, temas diferentes. Tinha uma câmara técnica jurídica, tinha uma câmara técnica de qualidade ambiental, tinha uma câmara técnica de florestas, de unidade de conservação, tinha uma câmara técnica de biodiversidade. Enfim, eu não vou me lembrar todas aqui, mas tinham várias câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas foram reduzidas a 2. Salvo engano, tá, gente? Eu posso estar errando aqui, mas foram reduzidas a 2. Isso, com certeza, prejudicou a eficiência e a produtividade do CONAMA, né? Certamente isso fez uma diferença. Isso foi péssimo, né? Eu vejo aí que às vezes eu fico surpreso. Esse tipo de crítica, né? Sim, quando em 2019, né, a atual gestão, o Ministério do Meio Ambiente, refez, né, promoveu essa reformulação do CONAMA, né, vieram críticas. Mas eu acho que assim, as críticas foram muito fracas para a gravidade do que aconteceu, né? A proporcionalidade entre sociedade civil e governo, ela até foi mantida, né? Tá bem próximo do que era antes. Mas o problema que eu vejo é que, por exemplo, os estados que tinham cada um voto por região. Então, o Sudeste tem um voto, a Nordeste tem outro. Então, isso foi muito prejudicial, né? Então, né, dentro dessa ideia de desmistificar essas questões ambientais, eu queria dizer que, sim, é importante. E eu, várias vezes, na plenária do CONAMA, eu falava, o CONAMA tem que fazer uma autocrítica, porque o negócio aqui não está legal, não está andando, né? Mas, realmente, da forma como foi feita, é minha opinião que prejudicou bastante essa, vamos dizer assim, essa participação, né, num colegiado que eu acho muito importante. Essa redução de câmaras técnicas é assustadora. Olha o tamanho do país que nós temos e a quantidade de diversidade de biomas. Imagina, né? como se cuida disso. Pois é. Tem uma pergunta aqui do Emanuel. Marcos, e a resolução sobre POPs em cimenteiras? Emanuel, eu estava assistindo, né? Eu estou assistindo, né, em capítulos a fatídica reunião, essa última do CONAMA, né? E assisti a apresentação sobre essa resolução, né? Mas assim, eu não entrei no detalhe técnico, né? Porque isso eu teria que pesquisar um pouco mais. Mas assim, é uma resolução que era importante, é um tema que era importante ser normatizado. Isso eu posso dizer. Mas eu confesso para você que eu não tenho como dizer agora assim, se foi uma resolução boa ou ruim, mas enfim, é uma resolução importante e que, na verdade, já vinha sendo trabalhada há muito tempo no CONAMA, não é de agora. Tem vários comentários aqui, você deve estar vendo do Emanuel agora, que acabou de chegar. Tem aqui da Cláudia Saleme, dizendo que o quanto é importante essa análise que você está fazendo, porque tempo perdido não se volta, né? É um cenário muito preocupante e é importante, assim, eu acredito, que entender e compreender o que é o órgão, para então tomar, como é que fala? Para você poder expressar suas opiniões e sair para brigar, você tem que entender o que se trata, o que é o órgão. Sim. E qual é o seu papel, né? Exatamente, exatamente. Então, ficou na época que começou essa discussão sobre a revogação das resoluções, eu, que trabalho muito em cima de resoluções, fiquei preocupada em entender, porque um falava uma coisa, o outro falava outra coisa,
E a mídia não tem esse tato, né? Esse cuidado, acaba deixando a gente bastante confuso e acaba instigando e provocando um entendimento completamente deturpado do que é a realidade. É importante que se diga ainda sobre essa questão das resoluções, que de fato, desde a época que eu participava do CONAMA, existia um grupo assessor, enfim, existia um grupo, não era uma câmara técnica, que já trabalhava desde então, né, vamos dizer assim, numa reanálise de algumas resoluções que, por um motivo ou outro, podem ter perdido sua função, né? E no caso dessa da 303, o argumento é que ela perdeu sua função porque entrou um código florestal, entrou uma lei ordinária e que cumpriu esse papel. Mas veja bem o que eu estou falando e eu vou repetir. Sim, isso é um fato, né? Quando você tira do mundo jurídico essa resolução 303, a Restinga e o Mangue não estão perdendo sua proteção. A gente precisa deixar isso muito claro, tá? Mas talvez, né, se cada um tivesse fazendo o seu papel, se o Código Florestal tivesse definindo restingas e mangues como área de preservação permanente, mas deixando o colegiado técnico entrar no detalhe sobre o que você vai considerar restinga, o que você vai considerar mangue, né? Porque para quem é técnico e trabalha na área, sabe que isso não é uma coisa tão simples assim, né? A Mata Atlântica tem que ser protegida. Beleza, mas e quando é um estágio inicial? E quando é um estágio médio? E quando é um estágio... E quando é vegetação primária e secundária? Será que realmente as pessoas acham que essas discussões, esse detalhamento, ele pode ser feito de forma, vamos dizer assim, minimamente eficiente e imparcial dentro de uma Câmara Legislativa, dentro da Alerj ou da Câmara dos Deputados? Assim, até pode, mas não é o espaço ideal, né? Esses detalhes técnicos, eles têm que ser definidos em colegiados técnicos participativos. Então, assim, eu volto a dizer, eu lamento muito, eu acho que tem que ser muito criticado o desmonte, especialmente das câmaras técnicas, tá? do CONAMA. A diminuição de membros votantes e tal, eu acho que isso tudo realmente precisava, alguns aspectos do regimento interno precisavam, mas eu acho que do jeito que fizeram, eu me surpreendo muito da pouca repercussão que isso teve, né? Inclusive na mídia, que hoje está aí batendo bastante, mas nessa época, assim, eu acho que foi muito pouco, tá? É minha humilde opinião. Viu, Emanuel, que é o representante do jornalismo aí, é só uma opinião aqui do colega. A gente teve aí a participação da senhora Vitória Braille, que satisfação tê-la aqui conosco. Para quem não conhece ela, e principalmente para a Cláudia Saleme saber quem é a Vitória Braille, é a primeira analista ambiental mulher do Brasil. É isso aí. Eu não tenho palavras para descrever o quão especial é essa mulher, brava, guerreira, defensora do ambiente, construtora de procedimentos e muito importantes para a gestão ambiental. É um ícone aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, é um ícone. Isso aí. Eu posso dizer só uma coisinha, um fato concreto sobre a doutora Vitória, que está na entrevista, até eu aproveitar aqui para divulgar, né? Eu tenho algumas entrevistas no meu canal do YouTube e a doutora Vitória é sempre presente lá. A doutora Vitória, praticamente, né? Lógico, sozinha não, ninguém faz nada sozinha, né? Mas ela conduziu, ela foi uma das puxadoras aí do movimento e trabalhando no órgão ambiental, ela criou normas que acabaram com os incineradores de lixo nos prédios do Rio de Janeiro, né? Isso era um causador, vamos dizer assim, um dano à qualidade ambiental do Rio de Janeiro inquantificável, né? E lá em 1967 veio a primeira norma, né, um decreto sobre poluição do ar, que a doutora Vitória, né, foi uma das idealizadoras e batalhou, e precisou vencer muitos poderosos aí para superar isso aí, né? Obrigado, doutora Vitória, pela sua participação. É uma honra aí a sua vinda. Ela faz uma grande contribuição, dizendo para nós aqui, importante o equilíbrio entre a sociedade civil e o governo.
A sociedade civil defende o ideal, o governo aprova o viável. A aprovação do ideal, muitas vezes inviável, trava as ações. É perfeita a colocação. Eu tenho uma questão aqui do Jason. Jason, boa tarde. Com a revogação da resolução do CONAMA a respeito das fases de licenças de outorga, a utilização dos aquíferos ficam mais acessíveis? Ah, sim. Isso foi a outra resolução, né? Jason, eu também não entrei no detalhe dessa resolução, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, porque eu já conhecia ela antes e ela já estava para ser revogada há bastante tempo, né? Era uma resolução que estabelecia, vamos dizer, regramento, licenciamento de a resolução, ela criava regras para o licenciamento de irrigação. E, assim, no meu modo de ver, sem também ter entrado no detalhe, irrigação ela já é uma atividade que é regulada pelas regras da concessão de outorga, né? Porque irrigação, basicamente, o impacto da irrigação é o uso de água. Não tem outro impacto da irrigação a não ser o uso de água. Existem impactos causados pela atividade, né, da agricultura? Sim, existe, mas existe o licenciamento da agricultura, né? Controle sobre agrotóxico, existe isso tudo. Muitas vezes, é preciso que as pessoas entendam, assim, muitas vezes você... a gente está falando de licenciamento, né? O licenciamento de alguma coisa por si só não resolve problemas ambientais, gente. É preciso deixar isso bem claro, né? O problema ambiental acontece quando parâmetros são descumpridos. Então, se existem parâmetros a serem cumpridos para atividade de irrigação, os únicos parâmetros que eu posso imaginar é a questão de vazão da água, né? O uso da água, o destino da água, vamos supor, né? E isso, eu tenho certeza que a regulamentação sobre outorga resolve essa parte. Então, eu estou dizendo aqui sendo muito claro, não entrei no detalhe, não li no detalhe, não sei no detalhe como é que é o licenciamento de agricultura, né? Mas eu posso dizer que a outorga ela serve exatamente para isso, para controlar o uso concentrado, né, muitas vezes, do recurso hídrico. E isso continua valendo. O agricultor não vai deixar de precisar de outorga. Nós estamos chegando a 10 minutos já do final. E eu acho que a gente pode começar a partir para as considerações finais, para não sofrermos uma queda brusca aí da transmissão. Eu já passei por isso, é horrível. É verdade, eu imagino. Mas tudo bem, vai dar tudo certinho aí, porque você está controlando o relógio. Então, apresente as considerações finais. Se aparecer mais algum questionamento, havendo um tempinho, eu coloco aqui para nós. Isso. Eu assim, né, no considerando o final, eu vou talvez meio que repetir o que eu falei no início, né? Eu acho que a gente vive um momento muito complicado do ponto de vista ambiental, né? Temos muitos problemas acontecendo, a gente não pode ignorar isso, mas eu acho que, de modo geral na vida, né, quando você quer resolver um problema, você tem que acertar na causa, né? Se a gente acha que vai resolver um problema criando mitos e informações desencontradas sobre as determinadas questões, a gente não vai resolver o problema, né? O problema, especialmente na área ambiental, esses problemas eles têm como base das suas soluções questões técnicas, né? Não pode ser na paixão, não pode ser assim, tudo que sai dali está errado, tudo que sai daqui está certo. A polarização, gente, nesse tema, especialmente do meio ambiente, na saúde a gente já viu o que acontece, né? Mas na questão do meio ambiente, a polarização ela é péssima, ela não é legal. Então a gente precisa, né? A gente está falando aqui num ambiente de pessoas que são técnicas, né? Que são do ramo. Nós não estamos falando, né, com o público em geral, estamos falando com pessoas que trabalham e militam na área ambiental. É importante que vocês todos que conhecem, que entendem,
né, que se dedicam a estudar as leis, enfim, que vocês analisem tudo com muito cuidado antes de saírem propagandeando, alardeando opiniões, porque essas opiniões podem levar, né, a soluções erradas que talvez causem outros problemas. Tá? Então, muitas vezes, uma ação popular ou alguma decisão que suspenda outra, né, o que impeça alguma coisa, o que cria uma lacuna, nem sempre ela vai resolver problemas. Ela pode até criar outros. Então, eu acho que o meu pensamento final, a minha reflexão final é essa, né? Vamos entrar assim, né, de forma técnica, de forma imparcial, na abordagem dos problemas, para que saiam soluções eficientes e não só propaganda. Exatamente. Eu quero colocar também que é importante que a gente tenha uma visão ambiental junto da social e da econômica. Isso. Porque você tem organizações que têm como desenvolver suas atividades de forma sustentável, sem trazer à tona aqui uma discussão sobre compensação por poluição. Mas ela tem como melhorar os processos e trabalhar de uma forma efetiva, diminuindo seus impactos e continuando a empregabilidade e o impacto social que ela causa onde ela está instalada. É importante isso, porque se a gente levar muito a ferro e fogo, nós vamos quebrar as instituições, nós vamos nos quebrar. Nós precisamos delas também. Exatamente. O CONAMA é uma instituição muito importante, tem um histórico, e como todas as instituições, e como tudo numa democracia recente como é o Brasil, né, precisa de ajustes. A gente tem que estar, agora a gente tem que estar alinhado para fazer as críticas corretas e reforçar e pegar pesado naquelas críticas que têm embasamento. Então, assim, vamos criticar sim esse modelo novo do CONAMA, entendeu? Vamos criticar a baixa representatividade dos estados, né, num órgão que define regras e parâmetros e que não podem ser definidos sem respeitar as diferenças entre os estados do Brasil. Então, assim, no meu modo de ver, para ser bem específico com relação a algo que mudou e que eu achei que foi errado, foi tirar a participação individual de cada estado. Eu acho que cada estado tinha que ter um voto no CONAMA. Ah, mas isso vai quebrar com a representatividade. O Estado não é a União. A gente não pode pensar o Estado só como poder público. A visão de poder público, setor empresarial e sociedade civil dentro de um órgão técnico, né, como o CONAMA, ele não pode ser visto dessa forma, vamos dizer assim, estanque, né, de que é governo, governo tudo junto. Eu participei de várias decisões do CONAMA em que estados não votavam junto com o governo. Aliás, muitas decisões em que os estados votavam contra o governo, em que os estados votavam de forma diferente entre si, né? Eu acho que, para focar numa coisa importante aí dessa mudança do CONAMA, eu acho que é a participação dos estados, que não poderia ter sido reduzida só para 5 estados. Achei isso um absurdo. Bom, Marcos, eu quero, aqui em nome da ANAGEA, dos gestores ambientais do Brasil, agradecer essa sua riquíssima abordagem sobre esse problema tão latente agora, que são as mudanças do CONAMA. É importante que os gestores ambientais e os profissionais da área ambiental entendam isso, compreendam o que é o órgão e o que está acontecendo de verdade com as mudanças, né, o que nos afeta, para buscarmos soluções e traçarmos melhores alternativas aí de resolver esses impasses e esses problemas. É importante nos manifestarmos, é importante ficarmos atentos a tudo que está acontecendo. Eu quero agradecer também a presença de todos que estão participando. Vitória, muito obrigada. Já deixei a senhora de lado. A referência sempre será feita, apesar de eu não conhecê-la pessoalmente. Os seus trabalhos eu conheço já logo que eu cheguei no Rio de Janeiro e comecei a atuar na área ambiental. Então, eu sou sua fã de carteirinha, sem você saber. E agradeço a presença de grandes nomes que nós tivemos aqui, o Felipe Brasil,
gestores ambientais e profissionais da área ambiental que eu não conheço, mas estão aí conosco. Muito obrigada pela presença. O vídeo vai ficar disponível no IGTV, lá aqui no da Ana Geia. A gente vai disponibilizar, acho que na página do Marcos tem como fazer também, a gente vai descobrir isso depois, como não conheço essas ferramentas. A gente dá um jeito. Eu também queria dizer, sem querer te interromper, mas estou vendo o relógio correndo aqui, eu estou terminando de fazer um artigo sobre esse tema, tá? Que eu vou provavelmente publicar no LinkedIn, enfim, talvez em alguns outros espaços aí, mas com certeza no LinkedIn, e quem tiver interessado, talvez nos próximos dias aí eu publique isso lá na minha página lá do LinkedIn. Certo. Tudo estará disponível, o acesso é aberto para todos, participem, se quiserem a gente faz uma nova live também para trazer outros assuntos pertinentes. Eu já coloco aqui meu convite para você, Marcos, a gente abusar de você e trazer outros temas também, que é importante. E aos participantes que estão aí, querem trazer alguma outra temática para a gente fazer a abordagem, fiquem à vontade também, o espaço é aberto para todos. Bom, obrigado, Karina. Deixa eu falar um oi só para a Karina, aí, minha amiga lá de Petrópolis, que agora que eu vi que ela está aí. Obrigado, Karina, pela participação aí. É uma ambientalista ferrenha lá de Petrópolis, sempre lutou muito pelo meio ambiente. Tá? Obrigado. Bom. Olha, muito obrigada mais uma vez, gente. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada, Marcos. Foi muito bom esse momento aqui. Receba aí meu abraço bem apertado. Obrigado. E que sigamos firmes e fortes aí na nossa luta, no nosso trabalho. É isso aí. Valeu. Um abraço, gente. Uma boa noite. Tudo de bom, boa noite. Se cuide.